Olá pessoal, dando continuidade naquele tutorial que a gente tinha feito, tá? Eu vou fazer uma aulinha bem curta aqui, um tutorial bem curto, só explicando como que a gente pode fazer um perfil retangular correr no lugar desse tubo aqui, né? Esse tubo, esse pipe no caso, ele é oriundo daquele nosso tutorial anterior. Se você não viu, veja, ok? Então, a gente tinha criado esses três pipes aqui, certo? Mas vamos dizer que eu queira correr aqui um perfil retangular. Vamos dizer que eu queira, sei lá, uma estrutura metálica de perfil tubular retangular, onde chegam esses tubos aqui, certo? Então, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar esse perfil tubular. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, certo? E vou digitar rectangle, aqui ó. O retângulo que eu vou criar é este aqui, rectangle. Ele me pergunta o plano, me pergunta a dimensão em X, a dimensão em Y, e sei até se vai ter um fillet nele, né, nos cantos. Vamos criar, uma vez feito esse comando aqui, ele cria o retângulo bem aqui, ó, tá vendo? Deixa eu... Aí. Quando ele cria esse retângulo, ele também cria esse grid. Às vezes, dependendo do arquivo, esse grid ele pode estar muito grande ou pode estar muito pequeno. Para a gente diminuir esse grid, a gente pode vir aqui ó, em Display, Preview Plane Radius, vamos colocar aqui 2. Aí, não, vou colocar 1. Isso, ok. Ele cria esse grid aí. A gente pode deixar ele aí. O plano que ele está colocando é o XY, tá? A gente pode deixar assim por enquanto. A dimensão que eu vou querer, vamos colocar 0, pontinho, pontinho, 10, para fazer um number slider de 0 a 10. Então aqui, vou conectar aqui. E vou fazer um outro. Copiando, né? Como que copia? Clica, começa a arrastar e aperta Alt. Pronto. Então, a gente vai ter o retângulo. No meu caso, eu quero ele assim, mas assim tá bom. Tá. Ah, tá ótimo. Então tá. Seguir adiante. Feito isso, deixa eu ver. A gente precisa orientar esse retângulo no ponto onde ele vai começar a correr por esse caminho. E essa necessidade, como é que eu posso dizer? Essa função que a gente precisa de orientar o objeto, ele vai ensinar para a gente a trabalhar com outras ferramentas do Grasshopper que são de suma importância para nós, que são ferramentas de orientação, localização, vetores, né, que a gente precisa se situar para poder trabalhar no Grasshopper. Ok? Então, deixa eu ver aqui. A gente precisa então alinhar um ponto que exista no retângulo a essa linha aqui. E, além disso, a gente precisa orientá-los da seguinte forma. Essa linha aqui, ó, ela está chegando assim, certo? Então ela tem mais ou menos esse eixo. E
Vamos dizer que ele tenha esse eixo aqui. Isso. Então, o retângulo que eu for fazer, ele tem que estar orientado nesse sentido, a 90 graus dessa linha, certo? Então, é esse o procedimento que a gente vai fazer agora. Primeiramente, a gente vai usar um comando chamado área. O comando área, ele pega qualquer polígono e nos dá duas informações. A primeira delas, e por incrível que pareça, até hoje, assim, é uma das ferramentas que é um dos dados que eu menos usei, mas ainda preciso expandir nesse sentido, é a própria área. E o dado que eu mais tenho usado dessa ferramenta é o centroide. O centroide, ele é um ponto no centro da figura, tá vendo? Aqui. E é esse ponto que eu vou usar para fazer os alinhamentos necessários, tá? Então, eu tenho esse ponto aqui e eu tenho essa lista de pontos aqui. Eu preciso desse primeiro ponto e deste segundo ponto, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar 2 vezes no espaço vazio e digitar list item. Tá? List item. Se aqui eu tenho uma lista de pontos, com o list item eu posso selecionar um desses pontos que estão nessa lista. Então, vamos lá. Vou colocar 0, pontinho, pontinho, 1. Então, se eu colocar aqui, ó, eu selecionei o primeiro. E se eu copiar para cá, para baixo, e colocar aqui, ó, eu selecionei o segundo. Pessoal, por que eu estou selecionando o primeiro e o segundo? Porque lembrando de novo aquele desenho, não devia nem ter apagado. Se eu tenho um vetor aqui e eu preciso orientar ele nesse sentido, eu preciso achar pelo menos 2 pontos que orientem esse vetor. Por isso eu peguei o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Ok. Agora, vejamos. Bom, deixa eu desenhar isso aqui. Vamos lá. Eu tenho esse retângulo aqui, correto? Tem esse pontinho aqui. E peraí, eu não consigo dar o pan aqui. E tenho essa linha aqui, tá? Eu preciso que, vamos lá, eu preciso que esse eixo aqui se alinhe com esse eixo aqui, correto? É basicamente como se eu pegasse esse retângulo aqui, movesse ele e deixasse ele perpendicular a esse eixo, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Como que eu vou fazer isso? Existe uma ferramenta aqui que ela constrói vetores a partir de 2 pontos, tá? Se eu digitar aqui, ó, vector, eu tenho essa opção chamada vector 2 pontos, bem aqui. Então, se eu pegar esse aqui com esse aqui, eu já construí esse vetor nesse alinhamento, tá? Agora, eu preciso do vetor que vai ter este alinhamento aqui, que daí depois eu vou conseguir alinhar esse alinhamento com esse. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse centroide aqui, eu vou mover, vou usar o move em V. Em Z, quer dizer, desculpa. Em Z. Ó, Z unit. Pá, coloquei. Então, ó, agora eu já tenho esse vetor aqui e eu tenho esses 2 pontos, tá? Deixa eu até organizar eles aqui. Para poder construir esse novo vetor, ó. Peguei aqui. Novo vetor. Quando a gente está fazendo esse vetor assim, ó,
a gente não vê especificamente esse vetor, tá? Tem uma ferramentinha que a gente pode utilizar para começar a enxergar esses vetores. Deixa eu ver qual que é o nome dela. Vector Display. Então, se eu pegar aqui, ó, e colocar aqui, ele vai provar. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui um valor numérico para ver se eu consigo enxergar. Poxa. Anchor point. Que estranho. Deixa eu ver se eu peguei o certo. Vector Display. Previous Vector. O Anchor Point é esse cara aqui. Olha lá. Então, só que eu peguei errado. É esse cara aqui. Olha lá. Agora eu estou vendo este vetor aqui, ó, que tem essa seta. E posso ver também este vetor aqui. Ó. Então, a gente consegue visualizar os vetores que nós vamos alinhar, né? Já está um pouquinho mais... Imagino que isso deve facilitar um pouco a visualização para vocês. Vou apagar aqui. Agora, eu vou fazer a rotação, né? Vamos fazer aqui, rotate. Só que o rotate que eu vou usar não é o rotate 3D. O rotate que eu vou usar é esse aqui, ó. Rotate an object in a plane. Então, eu vou pegar o meu retângulo, este cara aqui. Vou dizer qual que é o center point, que é esse cara aqui. E vou dizer assim, ó, ele está atualmente, ele está nesse vetor aqui, que eu construí, e eu quero mover ele para esse vetor aqui. Olha aí. Agora ele está alinhado, né? Os vetores estão alinhados. Deixa eu apagar o outro retângulo aqui, para ficar mais claro. Tá vendo? Então está perpendicular aqui. Era o que a gente queria. Deixa eu apagar esse resto de código aqui. Deixar ele mais para baixo. Pronto. Agora eu preciso apenas posicionar esse center point desse retângulo para cá. Está fácil. Eu vou digitar novamente o área, tá? Para pegar o centroide, esse center point aqui, centroide, e vou fazer um oriente. Oriente, onde eu pego esse retângulo, eu movo ele do centroide para este ponto aqui. Voilá. Agora sim, ó, perfeitamente a 90 graus do eixo. Então, quando ele for correr aqui, ele vai estar alinhado. Tá vendo? Ok? Agora, a gente teve toda uma funçãozinha aqui, né? Fizemos do lado de cá. Agora, a gente pode... Deixa eu só mover isso aqui para cá para cima. A gente pode pegar esses nossos elementos aqui e copiar para cá. Por quê? Porque tudo isso que a gente fez aqui, basta que a gente troque esses pontos iniciais aqui, ó, que a gente pegou dessa lista, agora a gente vai querer pegar da outra lista, correto? Então eu vou pegar daqui e vou colocar nesse list item aqui e vou pegar daqui e vou colocar nesse list item, ó. Então agora eu tenho os meus dois camaradas alinhados.
Legal? Feito. Bom, agora falta a gente fazer esse amiguinho aqui correr o caminho, certo? Como que a gente vai fazer isso? Vamos apagar esses pipes aqui. Apaga esses pipes. Okay. E vamos deixar visível essas linhas aqui. Existe um comando que cria um extrude by path, né? Um extrude que vai ser feito pelo caminho. O nome deste comando é sweep, se eu não me engano. Sweep 1. O que ele pede? Ele pede o rail, que é o caminho, que vai ser, no caso, essa linha aqui. Ele pede a shape, section curves, que é esse cara aqui. E já está feito. Olha lá. Tá vendo? Tá meio grandão, né? Acho que dá para diminuir um pouco. Deixa eu editar aqui. Clica com o botão direito, Edit, Racionais, 2 casos depois da vírgula. Aqui também, Edit, Racionais, 2 casos depois da vírgula. Agora a gente pode diminuindo um pouco. Aí. O interessante, até nesse tipo de situação, é possuir os mesmos valores, né? Eu poderia, por exemplo, sei lá, colocar um aqui. E meio. E usar esses mesmos valores para cá para baixo. Para esse cara aqui. Tá vendo? Aí, claro, se vocês quiserem que os retângulos eles tenham tamanhos diferentes, aí vocês deixam um number slider para cada um. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, então, ó, a gente vai fazer um sweep. O shape, né, o section é esse outro retângulo de cá, tá vendo? Aqui. E o rail vai ser esta linha aqui. Rail. Voa lá. Abemos. Bom, para finalizar esse tutorial de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer com que essas peças aqui elas sejam elas possam ser prototipadas, ou seja, que elas possam ser impressas em 3D, tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, deixa eu ver, tá tudo aqui. Primeiramente, eu preciso que vocês entendam que atualmente as geometrias aqui elas estão se cruzando, tá? E aqui elas estão abertas, ó, tá vendo? Tá oco. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um cap holes, que ele basicamente ele tampa os buracos, né? Torna a superfície como se ela fosse um sólido fechado. Vou copiar para cá. Okay. Cap holes. Agora eu preciso fazer uma operação booleana de subtração entre estes elementos aqui, estes dois elementos, e este aqui. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais esses caras aqui. Eu vou fazer o seguinte.
Vou digitar subtraction. Não. Union. Não é esse aqui, solid. Deixa eu digitar solid. Solid. Ah, tá aqui. Solid difference. Este cara aqui. Então, no A eu vou ter os primeiros wraps, né? Boundary representations, que são esses caras aqui. Wrap significa isso. Ah, sim. Fazer com shift pressionado. Tá aqui. E o segundo quer dizer, são os meus pipes. Ó, coloquei aqui. Ele vai demorar um pouquinho para calcular, porque é uma subtração de muitos elementos, né? Vai demorar, vai piscar o computador, vai fazer um monte de coisa. Bom, depois de um bom tempo, ele acabou fazendo a nossa operação aqui. Deixa eu apagar esses dois aqui. Isso, fica só com esse cara. Só que, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Desse pipe aqui, que a gente tinha feito, que são esses caras aqui, ele está dando como se cada um desses pipes fosse uma lista. O que isso significa? Isso significa que quando ele chega aqui, ele faz essa operação de subtração, né, das geometrias trocentas vezes. Como é que eu posso dizer? De uma maneira individual. Isso aqui é uma operação de subtração, isso aqui é uma operação de subtração, isso aqui é uma operação de subtração, isso aqui. Ao passo que, se ele viesse todo numa lista, ele consideraria apenas uma operação de subtração para todos esses itens. Tá? Então é por isso que ele chega e fica pesadão também. Então como que eu vou resolver isso? Ó? Eu vou clicar aqui com o botão direito, aqui no B, e vou escolher a opção Flatten. E aí ele vai demorar de novo um tempinho. Vou dar uma pausa aqui. Na real foi bem rápido. Ó, tá vendo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu pegar e apagar esse cara aqui, ó, a gente já tem as peças com os recortes dos encaixes. Então isso aqui eu já consigo imprimir numa impressora 3D e depois eu posso encaixar. Vamos dizer que vocês tenham alguns perfis tubulares. É só você colocar o raio do perfil tubular lá no pipe, nesse aqui, entendeu? E aí vocês só precisam imprimir isso e depois encaixar os perfis tubulares. Aí vocês vão ter, vamos chamar assim, a maquete ou protótipo dessa pérgola aqui. Ok? Então, eu acho que a gente pode finalizar esse tutorial e esse objeto em particular dessa forma, tá bom? Aí vocês podem modelar, vocês podem brincar também um pouco, por exemplo. Deixa eu ver, aqui aonde, deixa eu ver. Vamos ver. Por exemplo, tem uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui. Vou colocar multiplicação. Multiplication. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar tipo 3. Aqui. E aí eu vou substituir aqui, ó. Espera um pouquinho. Vai carregar. Foi? Não, ainda não. E aí eu posso aumentar aqui o valor, ó. Quer dizer, se ele me deixar, né? Olha só. Então já tem uma curva maior do que a outra, o que acentua esse efeito aqui, que é bem bacana, tá vendo? Ó. Então tá tudo
é conectado pelos parâmetros, né? E a qualquer momento eu posso pegar isso aqui e imprimir, ok? A nível de organização, eu recomendaria criar grupos dessas partes aqui, que são as partes que nós fizemos as orientações, né? Que a gente orientou o retângulo, só para depois vocês se acharem, ok? Então tá, por hora é isso aí. Valeu!